Nós vamos fazer o nosso comentário ao livro do Gênesis. Estamos no ciclo de Abraão, 12º encontro, capítulo 16. Gênesis 16, 1a. Tradição sacerdotal. Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. No capítulo anterior, Abrão recebera uma promessa, predizendo quando seus descendentes tomarão posse da terra. Gênesis capítulo 15, versículo 12 a 16. Quanto à promessa do filho, se passaram 10 anos, e Abraão não teve filhos. Sara era estéril e não deu, até então, filhos a Abrão. O tema do capítulo 16 é o de Sarai estéril. Assim inicia o capítulo, em torno de Sara, e será desenvolvido então em todo o capítulo sobre Sara. Gênesis 16, versículo 1b. Sarai tinha uma escrava egípcia chamada Agar. Sabemos que Agar foi dada pelo faraó a Abrão no Egito, quando o faraó deu a Abrão escravos e escravas. Gênesis 12. Deus havia prometido a Abrão que seu descendente seria o filho seu, filho natural, juntamente com sua esposa Sarai. Abrão tentou resolver a questão colocando Eliezer como seu herdeiro. Gênesis capítulo 15, versículo 2 a 3. Agora Sarai quer resolver a questão entregando a Abrão sua escrava para dar descendência ao patriarca. São planos humanos, não os planos de Deus. É a solução de emergência de Sarai. Embora se traduza a palavra escrava, ela, Agar, é serva de Sarai. Deus havia feito uma promessa a Abrão sobre sua descendência. Gênesis 15. Abrão e Sarai são anciãos e ansiosos, visto que o filho da promessa divina não chegava. Versículo 2. É um versículo javista. Então Sarai disse a Abrão: Javé não me deixa ter filhos. Una-se a minha escrava para ver se ela me dá filhos. Abrão aceitou a proposta de Sarai. Sara faz um apelo a Abrão. Javé não abençoou Sarai com um filho, isto é, fechou o corpo de Sarai. O que Sarai diz? Una-se a minha escrava, ou vai ter com minha serva, não se limita à relação sexual, mas que Abrão terá que passar parte do seu tempo com Agar para que exista uma familiaridade com os dois. Sarai terá que dividir seu esposo com Agar. O objetivo de Sarai é para ver se ela me dá filhos, ou talvez eu possa ser edificada por meio dela. A vida de uma mulher no Antigo Testamento é saudável, edificada, principalmente quando dá filhos ao marido. Havia a tradição de que, em caso da infertilidade da esposa, o marido podia tomar uma serva da esposa como concubina. Depois a esposa adotava o filho da serva. Sarai propõe uma solução, mas será a tradição, a lei, que irá assegurar uma descendência a Abrão. Então, não será a tradição, a lei, que vai assegurar uma descendência a Abrão, mas a palavra de Deus, que se cumpre contra as previsões humanas. Versículo 3, um versículo sacerdotal. 10 anos depois que Abrão se estabeleceu na terra de Canaã, sua mulher Sarai tomou sua escrava egípcia Agar
e entregou como mulher a seu marido Abrão. A referência de 10 anos não é casual. Na antiguidade, o homem, quando não consegue gerar filhos depois de 10 anos de casamento, ele deveria repudiar a mulher estéril, podia fazer isso, e casava com outra, a fim de gerar filhos. Ter filho era garantir a existência na memória através dos filhos gerados. Não ter filho significava terminar a memória por não deixar descendentes. Abrão não divorcia da mulher, mas mantém uma relação de amor com Sarai. Mas aceita o plano de Sarai de tomar Agar para lhe dar descendência, memória. O ventre de Sarai vinha simbolizado no ventre de Agar. Versículos de 4 a 8 são versículos já vistas. Versículo 4. Então Abrão se uniu a Agar, que ficou grávida. Vendo que estava grávida, Agar perdeu o respeito para com Sarai. Assim que Agar percebe sua gravidez, ela muda de atitude em relação com Sarai, a sua senhora. Ela olha Sarai com ar de superioridade. Ela foi capaz de dar um filho a Abrão e Sarai não. A mulher grávida era apreciada na antiguidade. Sarai fica magoada. O conflito era inevitável e era recorrente na época. Na cultura oriental, que dá valor à maternidade, Sarai não poderia se sentir diferente, com uma péssima autoestima. Nos versículos 4 e 6, 3 personagens exibem uma falta de verdade, que faz parte do erro dos 3. Agar, que se orgulha, versículo 4. Acusação falsa de Sarai, Abrão, versículo 5. E a neutralidade de Abrão, versículo 6, na questão de Agar e Sarai. Versículo 5. Então Sarai disse a Abrão: você é responsável por essa injustiça. Coloquei em seus braços minha escrava, e ela, vendo-se grávida, não me respeita mais. Que Javé seja nosso juiz. Sarai culpa Abrão de magoá-la, dando um filho a Agar, e não dando um filho a ela. Ela quer justiça por parte de Abrão. Sarai considera a atitude de Agar como um ato de violência, Hamas. Mas se trata de uma subjetividade da mulher magoada. Sarai recorre a Abrão como única instância capaz de resolver as coisas, que ele resolveria a situação mudando, a situação. Na família do Oriente, o pai é o juiz. A queixa de Sarai consiste na acusação e pede uma decisão legal da lei. Sarai acusa Abrão de permitir que se lhe faça injustiça, e ele deve reparar a honra de Sarai ferida. Abrão se torna juiz e réu ao mesmo tempo. Javé seja nosso juiz, isto é, entre Abrão e Sarai, onde a decisão de Abrão se tornará o julgamento de Deus Javé. Agar se considera melhor que Sarai. Sarai vê nisso uma falta de respeito, visto que ela era a senhora. Agar era simplesmente a serva, a concubina de Abrão. Agar então se sente superior a Sarai, porque ela se torna a mulher de Abrão. É o início do conflito entre Sarai e Agar, que é também o conflito entre Israel e os descendentes de Ismael, povos árabes, e o Egito. Como Abraão é marido também agora de Agar, ela nada faz para apaziguar a relação das duas. Como Abraão é marido também agora de Agar, ele, Abraão, nada faz para apaziguar a relação das duas.
A questão nasce porque Abrão toma o filho de Agar como a realização da promessa de Deus, o filho da promessa. Versículo 6, ainda a tradição já vista. Abrão disse a Sarai: muito bem, sua escrava está nas suas mãos. Trate-a como você achar melhor. Sarai maltratou de tal modo Agar que ela fugiu de sua presença. Abrão cede e dá a Sarai total liberdade para com Agar. Sarai, então, trata sua serva com rigor. Agora ela se torna opressora. Agar encontra a solução fugindo de sua senhora. Agar não suporta o tratamento de Sarai, restando-lhe a solução de fugir. Mas mesmo fugindo da opressão, Agar sabe do risco que tem para sua própria existência. Abrão diz a Sarai: Agar está em seu poder, faça o que você quiser com ela. Abrão não quer tomar a responsabilidade da questão entre Sarai e Agar. A pessoa frustrada pode maltratar o outro, responsabilizando-o da sua infelicidade. Versículo 7. O anjo Javé encontrou Agar junto a uma fonte no deserto, a fonte que está no caminho de Sur, ainda tradição já vista. O anjo do Senhor é um enviado. Pode ser reconhecido como mensageiro celeste ou aparição do próprio Deus. O encontro se dá no deserto, junto a uma fonte no caminho de Sur, isto é, nos confins do Egito. Sur era constituído de um muro construído pelos egípcios contra as incursões dos semitas. No livro do Gênesis, os anjos apenas medeiam a mensagem do emissor. O anjo do Senhor vem para encorajar Agar. Muitas vezes o anjo do Senhor é o próprio Senhor também, é o próprio Deus. Versículo 8, tradição já vista. Ele disse: Agar, escrava do Senhor, de onde você vem, para onde vai? Agar respondeu: estou fugindo de minha patroa, senhora Sarai. Agar trata este personagem mensageiro como um ser humano. Ela acolhe a saudação, mantendo comunhão com aquele que pergunta. Sarai narra o que lhe acontece na sua fuga. O mensageiro disse que Agar devia retomar a sua patroa, estar submissa a ela, mantendo a submissão da serva à sua patroa. Ela deve recordar que ela é uma serva e não uma senhora, e não pode estar acima de Sarai. Agar, que vive numa situação real, deve tomar consciência da sua situação e retornar de onde veio. Trata-se aqui, nessa cena, do encontro o anjo do Senhor, que vai dialogando com Agar. Versículo 9. Aqui nós vemos versículo 9 e 10, são acréscimos bem posteriores. Tempo de Esdras, Neemias, que como copista acrescenta esses dois versículos à tradição sacerdotal e à tradição já vista. O anjo do Senhor, isto é, Javé, lhe disse: volta para sua patroa e seja submissa a ela. O anjo do Senhor Javé ordena que ela deve voltar para sua senhora e ser submissa, serva de sua patroa. Versículo 10. E o anjo do Senhor acrescentou: eu farei a descendência de você tão numerosa que ninguém poderá contar. Aqui vem uma promessa a Agar e sua descendência. A promessa faz com que este anjo seja o próprio Senhor que garante a descendência de Agar. Eu farei. Ele é garantia do futuro de Agar. Versículo 11. Nos versículos 11 a 14, nós temos a tradição já vista. Versículo 11.
E o anjo do Senhor concluiu: Você está grávida e vai dar à luz um filho, lhe dará o nome de Ismael, porque Javé ouviu a sua aflição. Temos um esquema de anunciação aqui. A concepção, você está grávida. O nascimento, vai dar à luz. Nome explicado, chamado Ismael, Deus escute. E o futuro do menino está no versículo 12. Ismael é um nome ligado a ouvir, perceber, atender um pedido. Podemos dizer que o apelo que encontraremos no versículo 9 está em contradição com o versículo 11, onde a fuga de Agar é aprovada. Versículo 12. Ele será potro selvagem, estará contra todos e todos estarão contra ele, e viverá separado de seus irmãos. Agora vemos o futuro do menino, de Ismael. O filho de Agar, com Abrão, seria um grande arqueiro. O nome Ismael é composto, termina com El, Deus, é uma forma antiga da Mesopotâmia para designar o Deus de Abraão, segundo a fonte eloísta. A prática da mãe dar o nome corresponde a um costume antigo. Ismael, Deus ouviu. Ismael nasce uma tribo forte, orgulhosa. O nome Ismael é oposto ao nome Isaac, que se refere à expectativa dos pais, onde Isaac é motivado pelo riso, pela alegria de Sarai. Isaac significa o sorridente. Este filho de Abrão seria uma sombra de seu pai, mas não pertence à história de salvação. Seria um homem indomável. Versículo 13. Agar invocou o nome de Javé, que lhe havia falado. Então, agora o anjo Javé é identificado a próprio Javé. Agar invocou o nome de Javé, que lhe havia falado, e disse: Tu és o Deus que me vê, pois eu vi aquele que me vê. Tu és o Deus, aqui se diz. Ele que era o nome supremo de Deus, né? Também é conhecido entre os patriarcas. Assim Agar nomeia Deus que lhe aparecera por meio do mensageiro, como Deus que me vê. Ver aqui tem sentido de enxergar, de resgatar. O poço, Per, Lai, Roi. Poço do vivente que me vê. Assim o versículo 3 diz: Vi Deus depois que ele me viu. Mas não devemos ver como uma visão, mas no sentido: encontrei com Deus depois que ele me viu, na aflição, na necessidade. Versículo 14. Por isso, esse poço chama-se Poço daquele que vive e me vê, e se encontra entre Cádiz e Barad. O versículo 14 acrescenta uma denominação da fonte como Lai Roi. O nome não é explicado, podendo dizer que se trata de Poço do Vivente que me vê. A localização do poço não é conhecida. Cádiz fica a 70 quilômetros ao sul de Bersabeia, enquanto Barad é uma região desconhecida. Versículo 15. Agar deu à luz um filho para Abrão, e Abrão deu o nome de Ismael ao filho de Agar, que lhe dera. Então, os versículos 15 e 16 são versículos sacerdotais, da tradição sacerdotal. No versículo 11, é Agar que dará o nome ao filho Ismael, tradição já vista. Versículo 15, tradição sacerdotal, é Abrão que dá o nome ao filho Ismael. Agar volta, é submissa a Sarai e dá à luz um filho a Abrão. Versículo 16.
Abraão tinha 86 anos quando Agar deu à luz Ismael. Vemos uma genealogia. Abraão, Ismael. A datação do nascimento de Ismael, ele nasce quando Abraão tinha 86 anos, que consta então da data do nascimento de Ismael. 13 ou 14 anos depois, irá nascer Isaac. Esse é o nosso comentário, depois vamos trabalhar o versículo 17. Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.